Jesus dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quantos mandamentos são a lei do Senhor? Se está escrito assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, a gente tem que ter esses mandamentos. A gente precisa conhecer. São 613 mandamentos. São 613 mandamentos. São os mandamentos chamados a lei de Deus, que existem os 10 mandamentos, mas a galera pensa que se resume nos 10. Não, se resume nos 2. Se resume nos 2, mas para eu cumprir os dois, eu preciso saber amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Fica muito genérico. Então, como eu vou saber que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Olha para os mandamentos esmiuçados, estudar os mandamentos esmiuçadamente. Então, nos 613 mandamentos, são 248 mandamentos positivos, faça isso, e 365 mandamentos negativos, não faça. Lei de Deus. E Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Falta aos cristãos guardarem, entenderem e guardarem a lei de Deus. Essa eu chego à conclusão. Que legal que chegamos no Sermão do Monte e a gente parou para estudar a lei. Porque aquele que tem, Jesus diz, os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama. Ou seja, a gente tem os mandamentos muito genéricos, superficiais, não aprofunda nos princípios dos mandamentos, e aí quando fala, resume em 2, e quando fala amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente explica então. A gente não tem um trilho. E o trilho são os 613 mandamentos da lei de Deus. E a Santa Convocação está na lei. Uma vez por semana, o povo era convocado por Deus para ouvir, para descansar dos seus trabalhos e ouvir a lei. Então tem muitos hoje que afirmam: eu tenho comunhão com Deus em casa. Tem gente que fala, eu já vi pessoas próximas, não, a minha igreja é em casa. Não preciso ir à igreja para servir a Deus, minha fé é pessoal. Eu sou cristão, mas não congrego. E tem um caso, de um baixista, ele fazia até podcast, o Pastorzão, que ele fez uma música, a igreja sou eu. É uma música desinteligente, uma frase que a igreja sou eu é desinteligente, porque o próprio termo igreja significa reunião de pessoas, assembleia, convocada. Então, o problema de hoje não é a ausência nos cultos de celebração da convocação. É a falta de compreensão do que significa pertencer ao povo da aliança. Ou seja, a lei foi dada no Monte Sinai. E até a Nova Jerusalém que Deus vai implantar na terra, Deus está formando o povo reunido. E não povo separado. E não indivíduos. E quando a gente lê a lei de Deus, Deus estabeleceu uma convocação sagrada. A palavra convocação do hebraico mikra, é uma reunião, é uma assembleia, chamada assembleia, é uma ordem dada. Convocação é ordem para se reunir uma vez por semana. Está na lei. Jesus não disse que enquanto céu e terra existirem, nem a menor letrinha perdeu a validade? Jesus falou. Então vamos para a convocação, está na lei. Eu coloquei aí Levítico 23, 3. O que diz a lei? Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Mas o 7º dia é sábado. O dia de descanso absoluto e de reunião sagrada. O dia de descanso absoluto e de reunião sagrada. Não façam trabalho algum, pois é o sábado do Senhor.
e deve ser guardado onde quer que morarem. Um dia da semana para descansar e ir para a reunião sagrada. E Jesus falou: enquanto céu e terra existirem, a lei está em vigor. Na Corrigida e Fiel, eu gosto muito dela também, no 7º dia haverá santa convocação. Então não era só descanso individual, era reunião comunitária, ordem divina para o povo se reunir. Não é assim, se vocês quiserem, reúnam-se, mas Deus ordena: convoque meu povo. Ah, mas Deus é onipresente, Ele está na minha cabaninha, está na minha casa. Deus, o poderoso, o santo, escolheu manifestar sua presença quando o povo se reúne. Ele ordena o seu povo se reunir. Não é indivíduo encontrando Deus, é Deus encontrando o seu povo reunido. O 7º dia é o sábado, o dia de descanso absoluto e de reunião sagrada. Está na lei. Ah, não quero ir. Ah, não, tem outras coisas mais importantes. Segundo, o item que a gente aprende é que na história do povo de Deus ela foi marcada por reuniões sagradas. Ah, é invenção atual? Não. Lá em Êxodo 19:17, Moisés leva o povo fora do arraial para encontrar com Deus. Deuteronômio 31:10, cada 7 anos, reuniam-se para ouvir a lei todinha, 613 itens, num dia só, a cada 7 anos. Lá em Josué 24, estou caminhando pela Bíblia, tá, gente? O tempo é curto. Toda a nação se reúne para renovar a aliança. Esdras, Neemias, após o exílio. E aí, o que aconteceu com os profetas? Os profetas foram chamados para denunciar a ausência do povo nas assembleias. O povo não faltava às assembleias. Lá em Sofonias 1, eu ainda não coloquei o 1 aí, a decadência espiritual da sociedade, do povo de Deus, estava tão grande. Olha o que Deus usa o profeta Sofonias para falar. Eu vou vasculhar com lamparinas os cantos mais escuros de Jerusalém, para castigar os que vivem acomodados em seus pecados. Eu vou procurar em casa de Jerusalém. Eles pensam que o Senhor não lhes fará coisa alguma, e nem boa e nem má. Aí vem o verso 2 aí, do capítulo 2, verso 1 do capítulo 2. Reúnam-se, ajuntem-se, ó nação desavergonhada. Reúna-se antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe como palha levada pelo vento. Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Todos vocês, humildes, busquem o Senhor, sigam as suas ordens. Quais são as ordens? 613 mandamentos. Busquem a justiça. O que é justiça? Viver os princípios dos 613 mandamentos. E vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja no dia de sua ira. Olha só, uma sociedade que é chamada de desavergonhada, que não tinha vergonha do desleixo, do descaso para com a justiça de Deus, para com a lei de Deus, para com o Senhor, é chamado para se reunir e se ajuntar. Joel 2, congregai o povo, reúnam-se diante de Deus. E aí assim, mas isso é lá atrás. Aí o próximo item é que Jesus congregava. Jesus congregava, gente. Essa é uma mensagem para os desigrejados. Eu entendo vocês. Eu entendo algumas frustrações que passaram. Quando eu falo vocês, é porque pode chegar em gente que não está aqui também.
deturparam o sentido da reunião, é claro que fizeram, transformaram em show, espetáculo, criaram coisas aleatórias que não eram necessárias para escravizar a mão de obra de pessoas. Mas voltemos à lei de Deus. A lei de Deus é uma convocação santa para um povo se reunir. E Jesus congregava. Olha aí, Lucas 4,16, eu coloquei, Ellen. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, se levantou para ler as Escrituras. Foi à sinagoga no sábado, como de costume. Deus congregava, gente. Isso é constrangedor, né? Deus congregava com o seu povo. Jesus participava das festas. João 7 fala dele participando da festa, se eu não me engano, festa dos tabernáculos. E Jesus disse em Mateus capítulo 18, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Edilson, mas isso aí é uma questão lá de reunir-se para fazer um juízo sobre alguém que estava pecando diante da sociedade e ele era chamado a atenção e ele não se corrigia. Mas se 3 ou 2 estão reunidos, é porque existe uma coletiva para tratar um pecado específico de escândalo, é porque existe um grupo maior, uma coletividade maior. Ou seja, reunidos em meu nome, ali eu estarei. A presença de Cristo manifestada numa reunião. E aí, andando, a definição da palavra igreja é a reunião dos convocados. Igreja é a assembleia de quem é convocado. Convocado por quem? Por Deus. Isso está onde? Na lei. Mas a lei é lá atrás. Mas Jesus disse, enquanto céu e terra existirem, a lei está em pleno vigor. Eclésia do grego é assembleia, daqueles que são convocados. Pressupõe, só o termo de igreja já pressupõe reunião, agrupamento, ajuntamento de pessoas. Aí vem o camarada e compõe uma música, uns arranjos maneiros de contrabaixo. A igreja sou eu. A igreja sou eu é uma frase altamente desinteligente para com o significado da palavra igreja. Quando a gente vai para Atos 2, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como? Encontros. Porque eles conheciam a lei. Quando vai para Atos 20, verso 7, Atos 20, verso 7, os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Por quê? O domingo da ressurreição. Não significa que, se não foi sábado, não serve. Os cristãos ressignificaram o sábado para a ressurreição de Cristo. O que Deus estava falando é o seguinte: um dia vocês precisam parar. Um dia vocês precisam de parar de fazer qualquer tipo de trabalho e ir para a santa convocação. É lei de Deus, clara, explícita, desenhada. Até a pessoa mais analfabeta é possível entender. No sábado você para e vai para a santa convocação. 1 Coríntios 11, quando vocês reúnem, por quê? Sabiam que tinha santa convocação. E aí uma coisa muito interessante, que é o próximo item, que quanto mais próximos do juízo, mais a gente deveria amar a santa convocação. Lembra que foi lido Sofonias, capítulo 2? Reúnam-se antes que comecem o julgamento. Sofonias, capítulo 2. Aí a gente vai lá para Hebreus, capítulo 10. Olha como que Sofonias, capítulo 2, conversa com Hebreus, capítulo 10. Ellen, abre aí Hebreus, capítulo 10 para a gente.
a partir do verso 24. É o segundo texto que a gente vai ler hoje, que fala sobre a gente animar uns aos outros, encorajar uns aos outros para continuar. Olha bem, Hebreus capítulo 10, 24, que conversa com o profeta Sofonias, capítulo 2. Pensamos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Sofonias fala, está chegando o dia. Vem Hebreus 10, conversa com Sofonias. O dia está próximo. Verso 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou o Filho de Deus como comum e profano. Gente, isso aqui me chamou a atenção, tá? Tratou como comum e profano o sangue da aliança. Vamos lá. A lei de Deus, 613 mandamentos. Além de ter a santa convocação, tem lá o ensino dos sacrifícios de inocente por causa do pecado. Aquele que pecar deveria ser morto imediatamente. Deus, pela sua graça, permitiu à humanidade caminhar por um cronograma definido antes do julgamento definitivo. Mas animais inocentes morriam, derramavam sangue. Aquilo era uma amostra de que Deus já tinha resolvido o problema da culpa a todos aqueles que crerem. O que é crer? É tratar como o sangue do sacrifício da aliança de maneira com temor. O que é temor? Reverência e respeito. Então, se eu... Olha como que isso é forte. Se eu, não, a lei de Deus, Jesus, eu creio em Jesus, morreu por mim, mas eu trato o sangue da aliança como algo comum, ou seja, o sacrifício de Jesus é o mesmo que qualquer ato específico na história e não representa algo para que eu tenha que me lembrar, algo que me faz obedecer à lei, buscar reconhecer o significado dos princípios da lei de Deus e ter os mandamentos e buscar os mandamentos e o guardar. Obviamente, galera, a gente não é perfeito, aí a gente recorre ao sangue de Jesus. Mas aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Mas eu trato como comum, é algo comum. É semelhante a qualquer... eu não sei se eu estou conseguindo explicar da melhor maneira possível. Tratar o sangue da nova aliança como comum, que o santificou e menosprezou o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que convoca. O Espírito Santo é quem faz a santa convocação. O texto diz, imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus. Eu não insulto, mas eu desprezo. Tratou como comum e profano o sangue da aliança que santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. É uma mensagem altamente impopular, um texto altamente impopular, que eu corro um risco de ser odiado por trazer um texto assim. Mas eu quero lavar as minhas mãos diante do Senhor, não por omissão, mas de que, Senhor, eu fui fiel a pregar
o temor à sua lei. Continua, Ellen, o próximo verso. Aí vamos à comunicação com Sofonias 2. Lembrem-se dos primeiros dias quando foram iluminados e de como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Continua, até o 39. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos, a espancamentos. Em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. As perseguições, de ser fiel à lei de Deus. Sofreram com os que foram presos. Aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Perderam posses por causa disso. Sabiam que eles esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar. Já é o terceiro texto que fala, motivem uns aos outros. O Felipe trouxe aqui um texto. Hebreus capítulo 10, 24, trouxe o texto de encorajar uns aos outros. Aí agora vem o texto. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Tem coisa para a gente receber. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, eu não me agradarei dele. Mas nós não somos como aqueles que se afastam para sua própria destruição. Nós somos pessoas de fé cuja alma é preservada. O texto começa: não deixem de congregar, porque o autor de Hebreus sabia que na lei falava sobre a santa convocação. E Jesus disse que enquanto o céu e a terra existirem, a lei está em vigor. E aí tem uma frase, um texto aí que a lógica moderna é: quanto mais tecnologia, menos a necessidade de igreja. E a lógica bíblica do evangelho quanto mais perto da volta de Cristo, mais a necessidade de se reunir. Isso é o princípio lá de Sofonias, é o princípio da carta aos Hebreus e é a santa convocação feita pelo Senhor. Logo, o individualismo afronta a lei de Deus. O menosprezar a santa convocação é afrontar a Deus. Com base nesse conhecimento da lei, desse princípio da lei, eu confesso para vocês, meus irmãos, eu não tenho condição de ficar em paz dentro da minha casa ou fazendo qualquer outra coisa no dia de descanso, sabendo que tem uma santa convocação para me reunir como povo. Eu não consigo ter paz e ligar uma TV ou fazer qualquer outra atividade que não seja estar presente, obedecer à santa convocação. Aí vem de encontro alguns argumentos, né? A minha comunhão com Deus é o suficiente. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, Jesus disse, este é o que me ama, é o que tem comunhão comigo. Então, já está reprovado no teste. Tem uma galera que quer Cristo, mas sem igreja, sem a santa convocação. Quer Cristo, mas quer comunhão sem a congregar. Quer adoração sem assembleia. E aí, Cristo não morreu para salvar indivíduos, ele só morreu para salvar um povo. A 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz que nós somos uma nação santa. Nós somos um povo. O olhar de Deus é para um povo e não para fora de um povo, para indivíduos satélites. Aí tem uma frase que eu coloquei aí, que é sensacional. A história da redenção termina como começou. O povo de Deus reunido diante da sua presença.
O povo reunido diante da sua presença. Apocalipse 7, verso 9, uma grande multidão reunida. Apocalipse 19, na festa do Cordeiro, uma grande multidão. Apocalipse 21, 3, o tabernáculo de Deus está com os homens, ou seja, a habitação de Deus. Deus vai descer para reunir-se. Gente, isso é constrangedor. Deus vai descer para reunir-se. E eu quero ser povo de Deus reunido na redenção futura, mas eu não dou valor à santa convocação no presente? É um paradoxo. É contraditório. Então, irmãos, concluindo, Deus está convocando o seu povo desde a lei dada no Monte Sinai. O abandono da lei de Deus pelo povo de Israel, a gente viu aqui, gerou o quê? Frieza espiritual, corrupção, mazelas, desgraça social. E o Deus levanta profetas para lembrar, vocês precisam se reunir para ouvir a lei de Deus. Alguém foi fazer uma limpeza, encontrou o livro, o rolo todo cheio de poeira. Foram ler. Caramba! A lei de Deus, por isso que a nossa vida está uma desgraça. Aí lê a lei, o rei rasga as suas vestes. Foi um dos melhores governos, posteriormente, de Josias. Pode ser que algumas coisas estejam desgovernadas na nossa vida porque a gente não está dando valor à lei de Deus. Se você vem para a santa convocação arrastado, tem gente, na minha caminhada cristã, eu já vi muita coisa, né? Qualquer motivo era motivo de não vir à reunião, estar na reunião. E eu percebi gente feliz por causa disso. Porque tem como uma obrigação. Isso não é para acontecer. Significa que o coração precisa ser reposicionado, porque há outras paixões muito fortes te tirando do temor à lei de Deus. Aí vem Jesus, reúne. Vem Deus, nasce como gente e começa a reunir com seus discípulos. Mas antes, ele frequentava as sinagogas, como de costume. Se reunia. Aí vem depois ele reúne os discípulos, vem os apóstolos e reúne as igrejas. O Espírito Santo continua convocando. Aí a pergunta é: eu posso ser cristão sem congregar? É uma pergunta errada. A pergunta correta e honesta é essa aqui, Como alguém pode afirmar que pertence ao povo de Deus, como alguém pode afirmar que pertence ao povo que Deus convoca e ao mesmo tempo rejeitar a convocação do próprio Deus? A convocação é lei. Por que você paga imposto? Porque é lei. Por que você paga IPTU? Porque é lei. Se não pagar IPTU, você vai perder a sua casa. Por que você congrega? Porque é lei. Mas não é cumprir uma lei por obrigação. É porque ama ao Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama e ele será amado pelo meu Pai. Depois de uma mensagem dessa, se não for por questão de doença, enfermidade, se não for por questão de socorrer um necessitado, praticar misericórdia, se não for por questão de misericórdia, ou se não for por questão de enfermidade,
não sei se eu estou deixando para trás algum outro motivo aqui, não quero ser injusto, eu ficaria com uma pulga atrás da orelha, ficar em casa, afrontando o Deus da Santa Convocação. Ah, Edilson, você quer a igreja cheia? Não é isso. Eu queria que os meus amigos, meus irmãos, o dia está chegando e eles não sejam chamados de tratar o sangue da aliança como algo comum, como algo profano, assim como trata qualquer outra coisa da vida e faz escolhas. Ah, não pode viajar? Pode, viagem. O que eu estou dizendo é quando a gente abandona por preguiça a Santa Convocação, perdeu o prazer na Santa Convocação, faz outras coisas, sendo que poderia estar cumprindo a lei na Santa Convocação. Para a gente refletir, irmãos, já que Jesus disse que a lei continua em vigor até a menor letra da lei, e a Santa Convocação não é a menor letra da lei, se Deus sempre chamou um povo para estar diante dele, para a gente pensar, por que eu insisto em viver de uma forma tão distante do coletivo? Para a gente pensar, reflexão. Se Deus chama um povo e o próprio Deus tabernaculou, tá? O tabernáculo, ele era colocado no deserto, no centro. E a palavra tabernáculo do hebraico é habitar. Deus habitava no meio do povo. E em Apocalipse diz que Deus agora vai retornar para tabernacular com o seu povo. Como eu tenho o direito de estar junto na redenção, se no presente eu rejeito a reunião de um povo? Isso é para rasgar as vestes, lamentar e chorar, e arrepender-se, que é mudar de direção e amar a Deus, e colocar no lugar certo as paixões. Outra pergunta para a gente fazer: minha ausência das reuniões revela apenas uma questão de agenda ou algo mais profundo sobre minhas paixões divididas? Paixões divididas, minhas ansiedades. E se alguém que não conhece a lei de Deus observasse minha vida, ela vai concluir que eu pertenço a um povo? Alguém que eu amo muito, não conhece a lei de Deus, não teme a Deus, ela vai concluir que eu pertenço a um povo e obedeço uma lei da Santa Convocação? Ou apenas que eu possuo uma religião igual a qualquer outra? Como eu posso desejar passar a eternidade na Assembleia Celestial, que vai descer, enquanto eu desprezo a Assembleia terrena dos santos? Não seria contraditório? Gente, palavra dura de se ouvir, palavra difícil para se pregar, mas assim, eu estou mais leve, porque diante do Senhor eu estou cumprindo a minha missão. Passe essa mensagem adiante, passem essa mensagem adiante. E não se conforme no dia da Santa Convocação, um dia da semana só. Se Deus não fosse Deus, de repente Ele ia falar para você todos os dias ir para o culto. Aí o que Deus faz? De 7 dias é um só. Então você pode trabalhar, pode colher, comer, dormir, fazer festas, mas um dia só. Aí a gente rejeita. Como que no dia do juízo eu ainda vou questionar? Eu não tenho nem defesa. A gente não tem nem defesa. Então amem o Senhor, amigos. Amém. Você que está ouvindo essa mensagem e não está aqui, é da Prisma e não está aqui,
que não seja por enfermidade, por não estar viajando ou cuidando de alguém. Você está desobedecendo a santa convocação. Eu vou fazer um corte e colocar lá no grupo de membros. Porque eu tenho percebido pessoas que abandonam a reunião. Como pastor, eu percebo. E eu não vou ficar vigiando a vida de ninguém. Não vou ficar. Eu vou pregar que existe uma lei da santa convocação. Eu não sou senhor de ninguém. Eu fiz o meu papel para que as pessoas temam o Senhor e obedeçam à santa convocação. E eu estou limpo, minhas mãos estão limpas diante do meu Senhor, que me chamou para ensinar a lei de Deus. Leva isso para frente, fale com a sua família, fale com os seus amigos. Ame ao Senhor e só falte a santa convocação se porventura tiver um bom argumento para isso. São poucos os argumentos. Amém, irmãos? Temam ao Senhor. Tem uma galera que teme pastor. Pelo amor de Deus, não me temam. Eu não faço mal para ninguém. Tá? Não faço mal para ninguém. Não se preocupe com a sua reputação comigo. Eu diante de Deus, eu estou fazendo o que Ele mandou para fazer. Mas tema a Deus. Porque Deus reúne para se reunir. Deus chama o seu povo para se reunir antes de juízo. E quanto mais próximo do juízo, mais o povo deveria se reunir. Sofonias capítulo 2, Hebreus capítulo 10. Ficou claro, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não podemos sair com dúvida hoje. Isso é muito importante. É a lei de Deus. Tenha alegria de viver da lei de Deus. Talvez coisas desreguladas nas nossas emoções, na nossa vida, é porque a gente não está conhecendo bem a lei de Deus. Não está se deliciando com a beleza do caráter de Deus. Vamos orar. Deus, obrigado pela sua lei. Obrigado pela santa convocação. Obrigado pela santa convocação. Senhor, quanto tempo a gente caminha. Aqui tem cristãos aqui de décadas de caminhada, assim como eu. Se não fosse a participação na santa convocação, o que seria da minha vida, Senhor? Quantas vezes na santa convocação a sua palavra mudou rotas, me salvou de decisões, olhar os meus irmãos me encorajando, cantar junto na santa convocação, trouxe a nós, a mim e a todos nós aqui, Senhor, uma edificação para continuar a jornada, Senhor. Deus, dai-nos coragem para encorajar uns aos outros, para sentirmos falta uns dos outros, para apoiar uns aos outros na continuidade da perseverança, Senhor. E perdoe nossos pecados, Senhor, todas as vezes que nós desprezamos a santa convocação, em que nós afrontamos a sua lei, a sua ordem, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e ajude-nos a recomeçar. Deus, misericórdia, Senhor. Misericórdia para que nós não tornamos o sangue da aliança, o sangue do sacrifício de Jesus, como algo comum a qualquer outro evento. Deus, perdoa-nos, Senhor. Que haja em nós, que haja naqueles que vão ouvir essa mensagem, Senhor, por meio da rede social, Senhor, um arrependimento genuíno ao atender a sua santa convocação. Deus, não por obediência, assim como a gente obedece pagando imposto, não é isso, Senhor, mas por amor a Deus, o seu caráter, a sua beleza, e sabemos que a gente depende do nosso Senhor, da sua lei, para regular e equilibrar a nossa vida, Senhor. Muito obrigado, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se mudam, as profecias
abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.